Oi pessoal, bem-vindo ao canal e hoje eu quero falar com vocês sobre as coisas que eu odeio encontrar nos livros. Seguinte, a gente faz muito vídeo, a gente posta muita foto sobre as nossas leituras, sempre falando das coisas que a gente gosta, mas é muito difícil a gente falar das coisas que nós não gostamos nos livros. Seja porque a gente acha que essa opinião vai ser muito controversa e porque é um autor que todo mundo ama, e eu acho que é importante a gente falar também das coisas que a gente não gosta do livro e saber, né, se as pessoas concordam com a gente ou não. Então eu fiz uma listinha de coisas que eu não gosto de encontrar nos livros quando eu estou lendo, e vamos falar aí sobre o que eu odeio nessas histórias e ver se vocês concordam comigo ou não. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui: enrolação sem objetivo. Tem... hoje em dia, acho que mais do que nunca, existe um costume dos autores de fazer livros longos ou principalmente séries e trilogias. Então, às vezes, você sente que a história está sendo enrolada só para poder atingir um número de páginas necessário para falar, nossa, que livrão. No sentido físico da coisa, né? Não no sentido de qualidade. E tem várias histórias que são trilogias ou séries de 5, 6 livros que poderiam muito bem ser um livro só. Não tem necessidade de enrolar tanto num triângulo amoroso, por exemplo, quando ele pode ser resolvido em um livro apenas. Então essa enrolação sem objetivo é uma coisa que eu detesto encontrar nos livros. Segunda coisa que eu coloquei aqui foi séries que poderiam ser um livro único, né? Acabei de dizer que tem vários autores que têm uma ideia para escrever e aí eles pensam assim, como eu posso transformar isso numa série para eu ganhar bastante dinheiro? E aí vem um outro problema, tem vários autores que fazem as mesmas histórias sobre o ponto de vista de outro personagem. Eu detesto isso. Eu já li aquela história, eu já conheço aquela história. Se a história que eu li tinha um personagem e aquele era o protagonista e eu conhecia a história sobre aquele ponto de vista, eu não tenho necessidade de repassar tudo aquilo pela ótica de outro personagem, do que ele estava achando no momento. Não é um debate assim, né, político, onde a gente precisa conhecer todos os lados e todos os argumentos. É uma história. Então eu acho que isso é uma forma de... vou continuar escrevendo sobre aquilo que deu certo e tá vendendo bastante, e vou deixar, né, todo mundo gastar dinheiro, me passar dinheiro aí com uma coisa que não tem serventia. Terceiro, coloquei aqui, descrição de roupas sem objetivo. Tem alguns autores que toda vez que o personagem aparece na cena, eles descrevem o que o personagem está vestindo. E eu acho isso, assim, extremamente entediante. Quando você conhece um personagem pela primeira vez e o autor descreve o tipo de roupa que ele está usando, se aquilo, né, diz alguma coisa sobre o comportamento, a personalidade, o humor do personagem, aí é uma coisa. Agora, se toda vez que o mocinho encontrar a mocinha, ele ficar reparando no calçado dela, no vestido dela, no laço que tá no cabelo, gente, pra quê? Isso não é uma descrição de cena de filme para ser gravada. É um livro, né? Tem que deixar um pouco também a solta aí a imaginação, fazer com que o leitor pense. Se começa a ser muito descritivo, sem um objetivo, né, que acrescente a história, você tá só enchendo a linguiça. Quarto item que eu coloquei aqui, amor à primeira vista. Eu não suporto livros com amor à primeira vista. Detesto. Péssimo. Odeio. Isso não... Quando você olha pra alguém e acha aquela pessoa extremamente linda, extremamente interessante, o nome disso é tesão, não é amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. A pessoa tem que ser muito descompensada psicologicamente pra bater o olho pela primeira vez e se apaixonar, amar a pessoa, né, pela primeira olhada. Então, esse tipo de livro que traz essa situação eu acho insuportável. Eu gosto de ver relacionamentos crescendo, do mesmo jeito que os personagens. Então, se tem personagens que se conhecem e aos poucos vão construindo, eu acho que essa relação pro leitor fica muito mais crível, fica muito mais honesta e fácil de você se afeiçoar pelos personagens. Quando na segunda página do livro os olhares se encontram e eles descobriram que o amor existe, nossa, é extremamente forçado. Quinto item que eu coloquei aqui, letras de músicas aleatórias. Tem muitos autores que, como todo mundo, adoram músicas. E aí eles têm a necessidade de colocar as músicas que eles gostam no livro. E aí se a letra condiz com a situação, ótimo. Mas se ele está tentando fazer uma trilha sonora, uma playlist para a cena do livro, eu acho isso, assim, incabível. É um desserviço para a narração ali, porque você quebra o fluxo da narrativa para poder colocar uma letra de música que não tem nada a ver com o que está acontecendo.
Tem alguns casos onde o autor consegue colocar ali uma letra de música no início do capítulo ou no meio ali que faz sentido, e aí você percebe que, né, tem um porquê por trás daquilo. Mas quando é uma letra de música aleatória ali, não suporto. 6. Notas de rodapé. Apesar de notas de rodapé serem necessárias, é uma coisa que eu não gosto muito. Tem livro que tem tanta nota de rodapé porque parece que você lê mais nota de rodapé do que texto, né, em si. E eu não lembro se foi em alguma orientação para monografia que eu tive, que eu lembro que algum professor me falou assim, que nota de rodapé só pode existir quando você não consegue explicar aquilo dentro do texto que você está escrevendo. Então, se é uma nota do tradutor para explicar algum termo regional daquele país onde se passa a história, ou para explicar um fato histórico, beleza. Mas quando o próprio autor fica colocando notas de rodapé, gente, parece que você nunca mais vai conseguir terminar essa leitura. 7. Clichês que não se desfazem. Não gosto de clichês. Então essa história da menina que odeia o menino e eles acabam se apaixonando. Ou aquele clichê do homossexual que ele vai sofrer bullying, apanhar e morrer no final do livro. Ou se não a história da mulher que se descobre lésbica e ela nunca teve um homem que tratou ela bem, então ela descobre o amor nas mãos de uma menina. Eu acho que esses são clichês assim extremamente chatos, que já passaram, né, já tiveram seu papel aí e não servem mais. Se você pega um clichê e usa ele para desconstruir ele, mostrar, né, um lado mais humanizado aí, mais evoluído do assunto, beleza. Mas se você ainda continua usando clichês, né, de 20 anos atrás para escrever um livro em pleno 2018, não tem nem como avaliar esse livro no Scooby depois. Próximo, eu coloquei aqui questões sociais em livros atuais que não ficam claras. Então, eu já comentei em um vídeo que eu tinha um problema com o Stephen King porque ele cria personagens extremamente machistas e homofóbicos. E uma vez ele deu uma declaração numa entrevista falando que ele escreve aqueles personagens porque aquelas pessoas realmente existem. Que na verdade ele é um cara, né, de boa, né, paz e amor e tal, que ele não é uma pessoa ruim. Mas ele escreve personagens ruins para refletir aí o que tem na nossa sociedade. Então, quando você, hoje em dia, né, eu digo livros de uns 3, 4 anos pra cá, quando você tem livros que tem ali situações de bullying, de machismo, de homofobia, só que essas situações são apresentadas e não fica claro no livro que aquilo é errado, que aquilo não se deve fazer, e ela passa ali meio que batido, parece que o autor tá validando aquele tipo de comportamento. Então eu não gosto quando o livro tem essas situações, né, sociais que não ficam claras ali, que elas não devem ser repetidas. Então, quando a gente encontra um livro, né, de 30 anos atrás, 80 anos atrás, e vê esse tipo de situação, a gente sabe que o autor não tinha essa clareza de ideias, né? Mas eu acho que um livro atual, escrito nos dias de hoje, não pode mais seguir esse padrão. Coloquei aqui, plot twist pelo plot twist. Tem alguns autores que eles vão escrever e eles sentem a necessidade de ter aquela virada na história que vai surpreender. Isso aconteceu muito depois do lançamento de Garota Exemplar. Depois que saiu Garota Exemplar, que tem um grande plot twist, né, uma virada na história, saiu uma penca de livros que todos eles tinham que ter um plot twist. Inclusive a própria Gillian Flynn tem alguns livros que parece que ela primeiro pensa no plot twist, depois que ela vai escrever o resto. Bom, e aí eu perguntei lá no meu Instagram, né, qual eram as coisas que as pessoas odiavam encontrar nas suas leituras, e teve algumas respostas bem parecidas com as minhas, e teve algumas, né, diferentes que eu vou dizer agora. Por exemplo, livro arrastado, quando os capítulos e os parágrafos são extremamente longos, que você acaba, né, se sentindo exaurido até o final da leitura daquele capítulo. Isso deixa o livro arrastado e a história se arrasta e a leitura acaba não fluindo. Menina sonsa que todos amam. Isso é um clichê, né, bastante comum. Livros onde tem aquela menina que não tem absolutamente nada de especial, ela não se destaca em nada, só que aí a partir do momento da vida dela tem uma penca de homens atrás dela. E isso me lembra também dos triângulos amorosos. Não tem necessidade de todo livro adolescente ter um triângulo amoroso. Gente, a vida não é assim. É muito difícil uma pessoa se interessar por você, quem dirá 2, 3, 4. Por favor, né? Revisão mal feita. Eu às vezes pego algum livro onde a revisão foi bem mal feita, tem algumas palavras ali que não, né, estão bem erradas, e isso dá uma desanimada, porque se a revisão, que é algo tão comum e todo livro deve ter, já foi feita desse jeito, imagina, né, o conteúdo da história, o enredo, se teve alguma preocupação ou não.
Enfim, se você acha que eu estou sendo muito chato, insuportável, pode colocar suas opiniões aí nos comentários que eu vou lê-las e talvez eu responda ou as ignore, né, educadamente. Mas brincando, deixa aí nos comentários o que você acha, o que você não gosta de encontrar nas suas leituras. E o mundo tá caindo em algum lugar aqui, não sei o que tá desabando. Mas enfim, até a próxima leitura.